Retornamos ao nosso último bloco e nós vamos falar agora dos tipos de capital de giro de crédito que as empresas podem solicitar. Entendemos um pouco sobre quais documentos são necessários, a leitura, a análise a ser executada e também sobre valores, sobre o que o cliente precisa ter de fato para que essa solicitação seja aprovada, seja viável, né, um estudo mais aprofundado. Mas nós vamos agora falar dos tipos de crédito PJ, que nós atuamos aqui na Lorde Consult, através de crédito próprio e também de parceiros, que nós fomos angariando ao longo do tempo. Então, hoje, o cliente ele pode trabalhar com o capital de giro, que é, né, a NCG, o próprio capital de giro que a gente pede, solicita, que a gente chama de giro, e as taxas de juros não são muito baixas, ofertadas pelos bancos. Nós temos a antecipação de recebíveis, esse daqui é um dos mais utilizados, né? Antecipação de recebíveis, que a gente chama de, alguns bancos chamam de giro fumaça, que é pela ADQ, né? Nós chamamos que é adquirência, que é a máquina de cartão. Então, o cliente, ele gira, se ele tem um bom giro na máquina de cartão, vamos supor que a maior fatia do bolo, do mercado, do negócio dele, do estabelecimento, seja a máquina de cartão, e ele recebe com 30, com 60, com 90, né? Ele usa muito parcelado, é diferente do ramo alimentício, que é débito, né, e crédito à vista. Então, ele tem essa opção de antecipar esses recebíveis, que vai cair com 30, que vai cair com 60, com 90, 120 e por aí vai. Então, tem essa opção, que ela é muito utilizada, ela é um socorro bem mais rápido, digamos assim. O cliente, se estiver com muita pressa, não ter tempo de organizar financeiramente, fazer um planejamento estruturado, às vezes ele acaba caindo aqui, nessa opção que os juros não são muito baixos, ok? Nós temos também o crédito com garantia. Crédito com garantia. Esse também é bem utilizado, porque ele tem menos exigência, ele tem menos, né, rigor, ele tem mais facilidade quando o cliente possui essa garantia. E quais são essas garantias? Imóvel, rural, vou falar sobre isso, e urbano. Urbano é o melhor, porque o urbano tem maior liquidez. O que é maior liquidez? Facilidade de pagar. Por que eu vou emprestar R$1 milhão para o cliente X e não vou emprestar para o cliente Y? Porque o cliente X, ele tem muito mais garantia, ele tem muito mais recurso e ele tem uma menor alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? Tem uma conta matemática que nós fazemos nos bancos, quando o cliente vai tomar crédito, ele vai pedir empréstimo, para a gente entender. Por isso que existe o Open Finance. Hoje um banco se comunica com o outro para saber, olha, esse cliente me deve aqui 5 milhões. Então, se eu for lá no outro banco e pedir 10 milhões, já vai entrar 5 milhões na minha conta da alavancagem financeira. Por essa conta, os 10 que eu estou pedindo lá vai cair para 1. Porque quando vai se tratar de fazer esse cálculo, eu preciso entender se eu vou ter liquidez ou não. Então, a alavancagem financeira vai me dizer se eu consigo, dentro do meu recurso, das minhas garantias, se eu consigo, se eu tenho do meu faturamento, para poder pegar 9 milhões, 10 milhões, sendo que está me falando que eu só posso pegar um devido a isso. Então, o imóvel urbano, vamos supor, que vale mais? Aquele imóvel que está aqui, esse prédio, ou um imóvel que fica na zona rural que ninguém vê? Qual é o mais fácil de vender? Esse que está aqui, porque nós estamos numa rodovia, estamos bem localizados, num prédio, 5 andar, né, no 5º andar, tem recepção e etc e tal, climatizado. Aí você vai pegar um imóvel lá na zona rural, difícil acesso, sem calçamento, pouca iluminação, pouca vizinhança. Ele também serve, mas ele vai cair pela metade. Se esse aqui vale 1 milhão, um terreno aqui, o mesmo terreno, medido em metragem na zona rural, ele vale a metade, cai para 50%. Então, o imóvel é um tipo de garantia, automóvel também.
mas depende do ano. Tem bancos que aceitam de 2015 para cá, os últimos 10 anos, tá? Investimento. O que é investimento? CDB, CDI e por aí vai, tá? Outro tipo de garantia. Seguro, fiança. Os bancos hoje já estão usando muito esse tipo de seguro. Quero fazer um empréstimo, vou pegar um capital de giro, o banco, eu não tenho nada, eu vou ter que pagar para o banco um seguro fiança. Todo mês, é igual um seguro de carro. Eu pago aquele seguro todo mês. Luziana, eu vou reaver esse valor depois que terminar o investimento, o capital de giro de eu pagar? Não. É a mesma coisa, você paga o seguro do carro, ninguém faz devolução do seu dinheiro. Enquanto você usa o seguro, você tem direito. Deu algum problema, morte, saúde, o seguro vai cobrir aquela dívida. Serve também para aluguel. Algumas imobiliárias hoje estão utilizando. Em vez de fiador, você paga o seguro fiança no valor do aluguel e no tempo que você fez o contrato, certo? E carta fiduciária também. É uma coisa que está usando bastante, tá? Então, nós temos vários tipos de crédito com garantia, certo? E dependendo da agência, se for de fomento, se for fomento, tem algumas linhas que já tem o próprio fundo garantidor. Mas isso aí é um assunto para um outro momento, mas é só para a gente entender quais são os mais utilizados. E sendo que todos têm que estar no nome do tomador de crédito da empresa, tá? E não pode ter nenhum bem alienado. O que é isso? Já dei ele como dívida em outro lugar e estou vindo apresentar o mesmo bem aqui. Esse bem já está penhorado, alienado, e eu não posso utilizá-lo em outra linha, até quitar ou até resolver. O bem tem que estar livre. E tem análise, tá? Do banco. E tem uma linha muito interessante, com crédito com garantia, que nós chamamos de home equity, tá? Tem alguns bancos que usam home equity, tem outros que falam use casa, que é com garantia de imóvel. A taxa de juros é bem baixinha e é um muito vendido. E ele libera um valor bem interessante dependendo do imóvel, a partir de 100 mil, que é o valor básico que eles liberam. Então, esse pode fazer até no CPF. Não precisa ser só no CNPJ, pode ser no próprio CPF. Então, é um serviço que também nós atuamos bastante aqui na Elorde Consult, tá? Crédito para expansão. Esses são que nós estamos trabalhando agora no momento com muita ênfase. Crédito para expansão, que é a parceria com as agências de fomento, não só do Rio de Janeiro, tá? Nós temos aqui a AG Rio, nós temos aqui Desenvolve Bahia, e nós temos também fomento também do Espírito Santo. As agências de fomento, as taxas de juros são bem mais baixas, tá? Por ser fomento. E com carência. Só que para trabalhar com as agências de fomento, a empresa precisa pertencer àquele estado. Nós não podemos fazer empréstimo, linha de capital de giro, solicitar de um estado para o outro. Tem que estar naquele estado. E nós temos também agora o BNDES, tá? Que é também do governo. Então, tudo com fundo de estado, fundo do governo, assim como também nós temos o Pronamp. Então, nós temos todas essas ferramentas, além também do FGI e PEAC, que nós vamos atuar, tá? O BNDES, as agências de fomento, são taxas de juros mais baixas, que nós conseguimos atender nossos clientes. E dentro dessa proposta que nós estamos falando aqui, muitos clientes, como os microempreendedores individuais, eles não têm noção de que eles precisam de um plano de negócio, que eles precisam de estratégia. O plano de negócio é isso, é um vislumbre, é uma resolução do que vai acontecer dos próximos 5 anos, 10 anos, de acordo com que for validada aqui a proposta do financiamento. Se for em 10 anos, tem plano de negócio que vai pedir que a projeção financeira, a modelagem seja de 10 anos. Então, é um espelho, é um vislumbre de onde ele vai chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, a Elorde Consult hoje atua bastante no crédito para expansão, trazendo agora a novidade também do crédito rural,
para que nós possamos entregar para o nosso cliente o melhor serviço de crédito, não só na nossa região, nós atendemos todo o Brasil e futuramente também outros países nessa demanda de questão de capital de giro, não só de fusão e aquisição, mas também para expandir, para poder trazer sustentabilidade dentro do negócio. Então, hoje nós temos aqui a GRIO, nós temos Desenvolve Bahia, nós temos o Espírito Santo, BNDES, Pronamp, que é uma linha do governo, os bancos ofertam, mas é uma linha do governo, com taxas de juros diferenciadas. Então, desde o MEI tem direito a Pronamp? Tem, só que os bancos não falam. E nós, como uma empresa de consultoria, estamos aqui para orientar e para mostrar qual é o melhor caminho e fortalecer as nossas parcerias. Que nossos clientes venham se sentir confortáveis e que nós possamos, ter o maior êxito possível em 2026, porque daqui para frente, nós vamos tomar toda a área, se Deus quiser. Ela vai editar, não precisa colocar tudo não.